Parece uma pergunta simples, mas você já parou para pensar o que é um advogado? Qual é a função do advogado na sociedade? Meu nome é Thomas Augusto, sou advogado e vim explicar para você de forma simples o que é um advogado e o que ele faz para a sociedade. Este é mais um vídeo da nossa playlist do Dicionário Jurídico Simplificado, onde semanalmente a gente traz algum termo jurídico, simplifica e explica para você. Então vamos entender hoje o que é o advogado, qual é o seu papel na sociedade. Eu gosto de explicar a etimologia da palavra, a origem da palavra. E advogado vem do latim advocatus. Ad significa junto e vocatus significa chamado. Ou seja, o advogado é aquele chamado para ajudar, aquela pessoa que foi chamada para estar junto com alguém para poder auxiliar em alguma coisa, seja em um processo judicial ou também um processo, como nós já aprendemos aqui no nosso canal, num processo extrajudicial, ou seja, fora do processo. Afinal de contas, advogar nem sempre significa brigar. Na verdade, a advocacia ela tem evoluído cada vez mais para que os advogados evitem cada vez mais que seu cliente tenha que brigar. Então vamos entender qual é o caminho para se tornar um advogado. Primeiramente, a pessoa que interessa pela carreira, ela deve fazer uma faculdade. Antigamente, as pessoas perguntavam, às vezes alguma pessoa mais simples ou pessoas mais antigas, perguntam para mim, olha Thomas, que bacana, você estudou advocacia, você fez faculdade de advocacia. Na verdade, de forma mais técnica, o correto a se dizer é que eu fiz uma faculdade de Direito, que é uma faculdade em que eu tenho que estudar 5 anos para, ao final, fazer uma prova. Essa prova ela é chamada de exame da ordem e ela é aplicada pela OAB, pela Ordem dos Advogados do Brasil, que ela vai fazer um teste do conhecimento do estudante de direito para ver se ele está apto para atuar como advogado. Algumas pessoas questionam se outras profissões, como na medicina ou engenharia ou outras profissões, não seria importante que o Estado aplicasse uma prova para fazer um filtro na qualidade dos profissionais. Mas na advocacia é preciso fazer então o exame da ordem. Caso contrário, a pessoa não vai poder exercer a advocacia. E existe um termo que hoje em dia não é tão utilizado, mas historicamente já foi muito utilizado, que é a figura do rasbula. O rasbula é uma pessoa que tem conhecimentos de advocacia, às vezes pode ser uma pessoa que tem muito conhecimento, mas ela não tem a ordem, ela não tem a carteira da ordem, ou chamada de carteirinha da ordem, ou título da ordem dos advogados do Brasil, para ela poder exercer a advocacia dela. Então ela não foi habilitada, ela é apenas um rasbula, e que obviamente não pode exercer advocacia, não pode entrar com processo, não pode ir lá despachar com o juiz. E inclusive existem pessoas que decidem, às vezes até por vontade própria, de não fazer a prova. E existe inclusive mercado para essas pessoas. A pessoa ela pode ser um bacharel, pode ser uma pessoa que formou na faculdade de Direito e às vezes ela vai trabalhar dentro de um escritório, fazendo petições, fazendo um parecer e ajudando o advogado. Mas se a pessoa ela pretende entrar com um processo em seu nome, mediante a autorização, mediante o pedido do seu cliente, se ela pretende participar de uma audiência, ir ao tribunal sustentar perante os desembargadores, ela precisa advogar e ela precisa ser um advogado, e para isso ela precisa ter a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, se o João briga com o seu vizinho, ou se o João
quer processar o pai dele para pedir pensão alimentícia, ou quer entrar com qualquer outra ação, ele precisa procurar um advogado. Ele vai dar um documento para o advogado, esse documento se chama procuração, para que o advogado possa então entrar com a ação judicial para lhe representar na justiça. E, inclusive, a própria Constituição Federal, a nossa maior lei, a nossa Carta Magna, ela trata do advogado, em seu artigo 133. E ela diz: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Ou seja, um advogado, quando ele vai exercer a sua profissão, ele não pode ter barreiras que impeçam ele de fazer sua livre manifestação na defesa do seu cliente. Então, diferente do Thomas, quando ele está no jogo de futebol, ele tem um pouco mais de limitação quando ele vai discutir, quando ele vai argumentar. Eu tenho que tomar cuidado, assim como todo mundo tem que tomar muito cuidado ao expressar suas palavras. Já o advogado, ele obviamente tem que respeitar a lei, mas ele tem um pouco mais de liberdade, por exemplo, para acusar a parte contrária, para mostrar os erros da parte contrária, porque a Constituição Federal me dá essa liberdade de poder atuar. Tá certo, pessoal? No próximo vídeo dessa nossa playlist, nós vamos falar de mais um assunto do nosso dicionário jurídico simplificado e nós vamos tratar a respeito do alvará. Mas hoje eu quero ler para vocês o que é um advogado segundo o nosso dicionário jurídico simplificado. O advogado, ele é o profissional que exerce a advocacia e defende os direitos. Deve realizar o exame da ordem dos advogados na OAB. Inclusive, deixo para vocês o link do nosso dicionário jurídico simplificado. Se você quer, por um preço baixo, ter bastante conteúdo jurídico de forma simplificada, com vocabulário simples, sem juridiquês, basta acessar o link. E na próxima aula, no nosso próximo bate-papo do nosso vídeo da próxima semana, nós vamos falar o que é alvará. Portanto, peço para vocês que se inscrevam no nosso canal Thomas na Causa e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!